E aí, você sabe qual é a diferença entre uma substância pura e uma mistura? Se a resposta é não, fica nesse vídeo até o final, sobretudo se você for fazer provas discursivas. Aqui nesse vídeo, a gente vai do básico até o nível discursivo, ou seja, até o nível de você ser capaz de responder uma questão específica desse assunto. Vamos lá, porque para a gente poder começar a conversar sobre isso, eu preciso mostrar para você, se fosse uma aula de história, seriam os antecedentes. Ou seja, quais são os conhecimentos básicos prévios que vocês precisam saber para vocês poderem compreender a diferença de uma substância pura e de uma mistura. Vamos nessa, galera. Primeira coisa importante, qual é a diferença de átomo, elemento químico e molécula? Para você entender essa diferença, eu quero começar fazendo uma analogia. Uma caixinha de uva que você acabou de comprar no mercado. Você tem uma caixinha de uva. Vamos nessa. O que seria, fazendo analogia, o átomo, o elemento químico e a molécula dentro dessa caixa de uva? Primeiro, o conceito uva, eu não estou estabelecendo a bolinha. O conceito uva, a fruta uva, seria para a gente o nosso elemento químico. Agora, cada bolinha de uva, individualmente falando, seria para a gente, fazendo analogia, o átomo de uva, enquanto que o cacho seria a molécula de uva. Então, para você entender, o que é o elemento químico? O elemento químico é a classe. Se eu fosse pensar em fruta, analogamente falando, é como se eu tivesse uva, maçã, goiaba, abacaxi. Isso seria para a gente a classe. Em termos de química, né, na linguagem de química, é como se isso fosse o elemento químico. Então, quando eu falo hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, hélio, neônio, eu estou falando uma classe de elementos. Existem hoje 118 catalogados e você consegue encontrá-los na tabela periódica. Agora, o átomo é cada porção que é caracterizada por esse elemento. Então, por exemplo, uma bolinha que a gente tem dentro da caixinha é uma bolinha, né? É uma fruta que é pertencente à classe uva. Então, analogamente, é como se eu tivesse um átomo do elemento químico oxigênio. Sacou? Como se o oxigênio fosse a uva e aquela bolinha, individualmente falando, como se fosse para a gente o nosso átomo. Agora, a molécula seria o cacho, ou seja, se eu juntar todas aquelas bolinhas, eu tenho um cacho de uva. A gente, cada bolinha seria um átomo e essa aglomeração de átomos comporia para a gente o que a gente chama de molécula. Fez sentido? Agora, todo elemento químico, ele sempre vai ser escrito ou por uma única letra maiúscula ou pela combinação de uma letra maiúscula mais uma letra minúscula. Para você entender melhor, vou partir aqui para o lado para os nossos exemplos. Olha só, trouxe para vocês aqui o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é para a gente formado, constituído pela fórmula H2SO4. Uma coisa importante é que moléculas são representadas por fórmulas, enquanto que os elementos químicos, eles são representados por símbolos. Tudo bem? Então vamos nessa. Essa daqui é a fórmula do ácido sulfúrico. O que a gente vai ter aqui dentro? A contagem dos elementos químicos é bem simples. Basta você contar o número de letras maiúsculas. Porque o elemento químico ele é sempre escrito por uma letra maiúscula ou uma maiúscula mais uma minúscula. Então vamos nessa. Eu tenho o H com uma letra maiúscula, um dos elementos. Eu tenho o S com uma letra maiúscula também, então um outro elemento. Eu tenho aqui o oxigênio com uma outra letra maiúscula. E com isso, a gente pode dizer que aqui a gente vai ter 3 elementos químicos. Agora, quantos átomos? Os átomos eu preciso contar de forma individual. Como assim? Aqui a gente vai ter 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Sacou? Então, o número ele sempre vem depois do elemento químico. Quando a gente não escreve nada embaixo, esse número, na verdade, é o número 1. Então, aqui a gente vai ter um átomo do elemento químico enxofre. E agora, aqui a gente vai ter 4 átomos do elemento químico oxigênio. Então, o total que a gente vai ter vai ser 2 mais 1 mais 4, total de 7 átomos. Tudo bem? Então, os átomos são assim contados. E essa aglomeração de átomos traz para a gente o número de moléculas. Isso é uma molécula do ácido sulfúrico. Tudo bem? Então, eu tenho 3 elementos, 7 átomos e uma molécula.
Agora vamos partir para o nosso próximo caso. Quando vocês forem estudar ligações químicas um pouco mais para frente, vocês vão perceber que chamar isso aqui de molécula não está tão correto. Mas para esse momento do ano, a gente pode pegar qualquer aglomeração de átomos e chamar de molécula que, por enquanto, está tudo bem. Depois a gente vai reparando algumas coisinhas que a gente vai fazendo para melhorar o teu aprendizado. Vamos nessa. O que a gente vai ter aqui? Em relação ao número de elementos, observa, é só contar as letras maiúsculas. O A é para a gente um elemento, o C é um outro elemento e o O é um outro elemento. Calma, Alan, só o A é um elemento? Não. Na verdade, o A junto com L. Mas como o elemento ele é escrito ou só com uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula mais uma minúscula, eu posso contar aqui desse jeito. Então, o Al para a gente é o nosso elemento químico. Então, nota que eu tenho 1, 2, 3. Total de 3 elementos químicos. Agora, quantos átomos nós temos? Cuidado, porque aqui a gente tem uma questão importante para a gente. Nota que, diferente da primeira situação, surgiu para a gente aqui um parênteses. Esse parênteses ele funciona igual na matemática, onde aqui a gente faz como se fosse uma distributiva. Ou seja, o 3 que está fora do parênteses, ele multiplica todo mundo que está lá dentro. Como assim? Se dentro a gente vai ter um total de 3 oxigênios mais um carbono, se eu tenho um total de 4 átomos, se aqui dentro eu tenho 4 átomos, uma vez multiplicado o 4 pelo 3, a gente vai chegar em 12. Tem sentido? 4 vezes 3 deu 12. E aí, se a gente somar esses 12 átomos que estão aqui dentro, com esses 2 que estão do lado de fora, a gente chega a um total de 14 átomos. Fez sentido? Então, é assim que a gente faz o cálculo. Dentro do parênteses eu tenho 4, vezes 3 do lado de fora, 12, mais 2 alumínios, 14. Fez sentido? E isso tudo, a gente vai ter um único aglomerado de átomos e íons, nesse caso. Então, a gente vai ter aqui uma molécula, embora não seja o melhor nome para a gente dar, mas nesse momento está tudo bem. Beleza? Agora vamos seguir a nossa vida. Desce aqui comigo. Agora, o que está acontecendo aqui? Aqui, a gente está representando os átomos por bolinhas. Então, bolinhas de diferentes tamanhos, colorações, formatos, representarão elementos químicos distintos. Nesse sistema, eu tenho somente bolinha verde grande, que representa o elemento oxigênio, e eu tenho bolinhas pequenas e amarelas, que são representadas pelo elemento químico hidrogênio. Tudo bem? Então, aqui é como se eu tivesse um H2, ou seja, como se eu tivesse 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Aqui seria como se eu tivesse 2 hidrogênios e um oxigênio. É o nosso H2O. É como se aqui a gente tivesse o O2, como se eu tivesse 2 átomos do elemento químico oxigênio. E aqui é como se eu tivesse 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Com isso, a gente vai ter um total de quê? Vamos nessa. Quantos elementos químicos distintos nós temos? Ué, nesse sistema, eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. São só 2 classes de elementos químicos. Então, 2 elementos. Aqui. Agora, quantos átomos? Átomo é o número de bolinhas nesse caso. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Totalizou aqui, ó, 11 átomos. Cada bolinha representa um átomo. Tudo bem? Aqui a gente tem átomos de 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Agora, quantas moléculas nós temos? Cada aglomeração de átomos representa uma molécula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas. Com isso, as 4 moléculas são escritas e esse assunto prévio a gente liquida. Tudo bem? Agora que a gente já sabe a diferenciação de átomo, elemento e molécula, a gente pode cair no âmbito do vídeo. E é o seguinte, qual é a diferença de uma substância pura para uma mistura? Vamos nessa, galera. A diferença de uma substância pura para uma mistura é o número de componentes que eu tenho lá dentro. Vou explicar isso melhor para vocês. Substância pura vai ter somente um componente, enquanto que a mistura
ela vai ter 2 ou mais componentes. Beleza. Então vamos lá. Para você entender o que vem a ser o componente é cada substância química que a gente vai ter lá dentro. É como se eu estivesse analisando cada tipo de molécula que existe lá dentro, tá? Vamos lá para você entender melhor. Se eu tiver num sistema, por exemplo, somente moléculas de água, isso é uma substância pura. Agora, se eu tenho moléculas de água e moléculas de álcool, aí vai virar uma mistura. Tudo bem? Guarda essa informação na tua cabeça. Isso é crucial para vocês. Eu já vou dizer para vocês onde que está o perigo, onde que a galera geralmente erra. Então vamos lá. Se aqui eu tenho essa bolinha, né, que seria para a gente, por exemplo, usando o exemplo de cima, como se fossem átomos de hidrogênio, é como se aqui fosse o H2, o H2, o H2. Observa, nesse sistema eu tenho somente o H2. O H2 é o meu componente. Se eu tenho aqui dentro só um tipo de componente, a gente vai ter a chamada substância pura. Pegou ou não pegou? Isso é uma substância pura. Agora, onde mora o perigo? Onde as pessoas erram? Olha para esse sistema daqui. Eu tenho o oxigênio aqui no meio e 2 hidrogênios. Ou seja, cada aglomerado desse é como se eu tivesse uma água. Então, aqui eu tenho H2O, aqui eu tenho H2O, aqui eu tenho H2O. O que isso significa para a gente? Significa que aqui dentro, todo mundo pertence ao mesmo componente. Todo mundo é H2O. Ué, mas Alan, eu tenho H e eu tenho O. Não é uma mistura? H e O? Não, cara. Mistura é outra coisa. Aqui eu tenho substâncias puras. Essas substâncias puras, elas são substâncias puras de água. Ah, mas a água tem hidrogênio e oxigênio. Não tem problema. Não é tudo água? É tudo o mesmo tipo de molécula? Então, é tudo o mesmo tipo de componente que a gente vai ter aqui dentro. Pegou ou não pegou? Então, essa é uma informação necessária que vocês precisam ter. Tudo bem? Todo mundo compõe o mesmo tipo de componente. Então, aqui, a gente vai ter também uma substância pura. Mas, Alan, e o que seria uma mistura? A mistura acontece quando a gente junta no mesmo sistema classes de moléculas distintas. Então, por exemplo, se eu pego o O2, se eu pego H2O, se eu pego H2O2, tá vendo que cada um desses aglomerados são diferentes entre si? Isso indica pra gente que aqui a gente vai ter uma mistura. Tudo bem? Então é fácil você entender, por exemplo, que uma água mineral, ela não é uma substância pura, é uma mistura. Tem água, tem sais minerais, tem outras coisas lá dentro. É fácil você entender que o ar atmosférico é uma mistura. Tem gás oxigênio, ele tem, enfim, gás nitrogênio, tem gás carbônico, tem outras coisas. É fácil você entender que grande parte das coisas que fazem parte do nosso dia a dia são misturas. É difícil a gente ter alguma coisa pura no nosso dia a dia. Tá? Na química, se você for pensar numa água próxima à pureza, seria água destilada, né? Em alguns lugares até a galera trabalha com água destilada e deionizada para tratá-la como sendo água pura. Mas enfim, o que você tem que ter na cabeça? Lá dentro tem só um tipo de molécula, então se só tem um tipo de molécula, a gente vai ter ali dentro um único componente. Tem uma observação importante que eu quero retratar aqui com vocês, que a gente pode até, falando de substância pura, tratar de um único elemento químico. Desde que você esteja trabalhando, por exemplo, um gás nobre. Eu sei que vocês não chegaram nisso ainda, mas os gases nobres são espécies de átomos, de elementos químicos que ficam isolados na natureza. Então, se eu pego um balão e encho de hélio, eu só tenho hélio lá dentro. Se eu só tenho hélio, é também uma substância pura. Faz sentido? Mas no caso só do hélio, não é mais uma molécula, é sim um único átomo. Tudo bem? Um átomo de um certo elemento químico. Beleza, povo? Então, colocando os pingos nos is, lá dentro só tem uma coisa, sacou? E não pensa como sendo elementos químicos, tudo bem? Para que você não tenha dificuldade na hora de interpretar se é uma substância pura ou se é uma mistura. Ué, mas Alan, esse lance de elementos químicos, ele traz alguma distinção na química? Sim, vem comigo. Olha aqui. As substâncias puras, elas podem ser chamadas ou classificadas de substâncias puras simples
ou compostas. Qual é a diferença delas? A substância simples, ela vai ter apenas um elemento químico, somente um elemento químico, enquanto que a substância composta, ela vai ter dois ou mais elementos químicos. Elementos químicos. Quando a gente vai analisar a diferença entre os elementos químicos, a gente tem que olhar para cá. Substância pura simples e substância pura composta. Vamos com calma. Vem comigo. Olha aqui. Esse cara é uma substância pura simples, ou eu posso chamar só de substância simples. Como é que eu sei disso? Aqui a gente vai ter só o elemento oxigênio. Ah, mas Alan, e esse 2? Esse 2 é a atomicidade. Eu tenho 2 átomos do elemento químico oxigênio. Isso é uma substância simples. Aqui eu tenho 3 átomos do mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Aqui eu tenho 4 átomos do mesmo elemento químico, que é o fósforo. Aqui eu tenho 1 átomo do elemento químico hélio. Aqui eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio. E, por fim, aqui eu tenho 1 átomo do elemento químico cobre. Beleza? Então, quando eu tenho só um elemento químico, não importa quantos átomos eu tenha, eu vou ter uma substância simples. Agora, a substância composta é quando eu tenho 2 ou mais elementos. Então, por exemplo, na água eu tenho 2 elementos, então é uma substância pura composta. Aqui no sulfato de alumínio, eu tenho alumínio, enxofre e oxigênio, então é uma substância pura composta. No ácido nítrico, eu tenho nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, a gente vai ter uma substância pura composta. Então, não tenha dificuldade na hora de você diferenciar um do outro, cara, porque aqui é bem relevante para vocês você entender o que é uma substância pura numa mistura e, dentro das substâncias puras, a diferença de simples e composta. Tudo bem? Agora, vamos falar sobre mistura. Mistura acontece quando a gente junta 2 ou mais elementos. Tá? Não, gente. Pelo amor de Deus. Mistura não tem a ver com elemento. Mistura tem a ver com componentes. Se eu tenho 2 ou mais componentes, se eu tenho 2 ou mais substâncias distintas, aí sim eu tenho a mistura. Água, óleo, álcool e, sei lá, areia. Eu tenho a mistura, eu tenho componentes diferentes, eu não estou tratando de elemento químico. Nessas nossas misturas, a gente vai ter também 2 classes. Eu tenho as misturas chamadas de homogêneas e as misturas chamadas de heterogêneas. Vamos nessa. A mistura ela é chamada de homogênea quando ela tem só uma fase. E ela vai ser chamada de heterogênea quando ela tem 2 ou mais fases. Vamos lá. Primeiro, eu quero te dar uma definição que é uma definição um pouco mais amadora, só que te ajuda num primeiro momento, e depois eu te dou uma definição um pouco mais sofisticada. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, se você pega livros didáticos, você vai encontrar a seguinte definição de fase. Fase é cada parte da mistura que vai ter um único aspecto. Isso fica muito fácil, isso fica muito simples quando a gente traz exemplos simples. Por exemplo, se eu tenho água e óleo, você tem 2 aspectos. A água é uma fase, o óleo é uma outra fase. Maravilha! 2 fases, então a mistura ela é heterogênea. Agora, se eu pego água e álcool, a água e o álcool, eles se misturam, eles são miscíveis, eles são solúveis entre si. Então, é um fato que juntos eles vão compor para a gente uma única fase. A gente pega uma garrafa de vodka, por exemplo, você não distingue a água do álcool que está lá dentro, né? Então, vai ser uma única fase, vai ser uma mistura homogênea, tá? Lembrando que mistura homogênea também pode ser chamada de solução, tá? É um nome muito utilizado em uma das áreas da química, que é o estudo das soluções, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá legal? Então, vamos nessa. Já sabemos o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea sob a ótica daquilo que é mais simples. Tudo bem? Tá. Mas por que você está me dando essa definição inicial? Porque ela ajuda em vários casos, mas ela não ajuda em todos os casos. Mas ela conta para mim qual vai ser a definição de fase mais adulta. Calma, esse é um bate-papo para daqui a pouco. Primeiro, vamos ficar com a definição de fase como sendo cada parte da mistura
que tem um único aspecto. Calma, depois a gente cria aqui uma definição um pouco melhor para a fase, uma definição um pouco mais nível discursivo. Tudo bem? Vem comigo. Daqui a pouco a gente volta. Trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos nessa. Bom, primeiro desses exemplos, água e óleo. Água e óleo, eu acho que é o exemplo talvez mais simples de todos e que todo mundo vê. A água e o óleo não são solúveis entre si, então a água fica embaixo, o óleo fica em cima. Eu vou ter mais do que uma fase. Se eu tenho mais do que uma fase, a nossa mistura, ela vai ser uma mistura heterogênea. Vou escrever aqui, ó, hétero. Tudo bem? A gente tem mais do que uma fase. Agora, água e etanol. O etanol é o álcool convencional. A gente vai ter aqui uma mistura homogênea. Aqui, galera, por enquanto, ficou bem simples, né? Então, água e óleo, 2 fases. Água e etanol, uma única fase. Tá? Vamos lá. Agora, e água com sal? Vamos combinar uma coisa? Se eu não disser nada para você, o sal que eu estou colocando, ele está sendo colocado uma quantidade pequena. Tudo bem? Se eu falo água e sal, é muita água e pouco sal. De tal forma que o sal fica completamente solúvel. Tá? Então, o sal se dissolve na água, logo, essa mistura vai ser homogênea. Mas agora, e se eu colocar sal demais? Se eu colocar muito sal, o excesso do sal ele vai para o fundo e ele fica como um precipitado, um corpo de fundo, um corpo de chão. Quando ele fica no fundo, a gente consegue o identificar. Isso faz com que, ele estando em excesso, a minha mistura passe a ser chamada de mistura heterogênea. Aqui para vocês. Tudo bem? Então, esses exemplos são exemplos simples do nosso dia a dia. Se eu misturar água e areia, a areia vai para o fundo, a água fica em cima, são 2 fases, a mistura é heterogênea. Até aqui, ó, mole, fácil. Agora, preste atenção nos próximos casos. Esse próximo caso que eu coloquei para vocês, eu peguei gás oxigênio, gás nitrogênio, o argônio e o gás carbônico. Percebeu que todo mundo tem esse Gzinho aqui embaixo? Esse G, ele simboliza para a gente estado gasoso. Quero te contar um segredo importante, que eu, inclusive, vou anotar aqui embaixo no importante. Olha só, pessoal. Toda mistura gasosa é homogênea. Toda mistura gasosa é homogênea. Ou seja, não importa quantos gases nós tenhamos, sempre ali a gente vai ter uma única fase. Então, não importa para a gente quantas substâncias gasosas nós temos, a gente vai ter sempre uma única fase. Então, toda mistura de gases é uma mistura homogênea. Guarda essa informação, ela é crucial para vocês. Agora, ouro e prata. Percebeu que ambos têm um S aqui embaixo? Então, os dois são sólidos. Com isso, se eu tenho ouro e prata e são 2 sólidos, essa mistura ela vai ser heterogênea. E aqui, a gente precisa de uma informação também importante. Se toda mistura de gases é homogênea, toda mistura de sólidos, toda mistura de sólidos é heterogênea. Galera, essa é uma informação importante. Toda mistura de sólidos é heterogênea. Então, se eu juntei ouro, prata e cobre, a mistura é heterogênea. Se eu misturei sal e areia, vai ser mistura heterogênea. Toda mistura de sólidos é heterogênea. Agora, e cada sólido é uma fase. E cada sólido é uma fase. Então, se eu misturo para vocês, por exemplo, ouro e prata, eu tenho 2 fases. Se eu misturo ouro, prata, cobre e chumbo, eu tenho 4 fases. Se eu misturo ouro, prata, cobre, chumbo, areia e, sei lá, sal, sacou?
a gente vai ter 6 fases. Pegou a parada? Fez sentido? Agora, atenção. Ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é uma mistura de ouro e prata. Aí tu fala assim, pô, professor, ouro e prata são 2 sólidos, mistura heterogênea. Pois é aqui que mora o perigo. Mistura homogênea. Cara, calma. Ué, por que antes, ouro mais prata, a mistura era heterogênea, e agora no ouro 18 quilates, a mistura passou a ser homogênea? É possível que entre sólidos a gente produza uma única fase? Sim, é possível. É muito possível. Mas para a gente poder fazer a produção de uma única fase, eu preciso fundir esses sólidos. Como assim? Eu preciso esquentá-los, derretê-los, resfriá-los, para que eles produzam o que a gente vem a chamar, no caso dos metais, das ligas metálicas. As ligas metálicas são misturas de sólidos, mas que passaram por mudança de estado físico. Uma vez que elas passam por mudança de estado físico, eles vão compor uma única fase. Num anel de ouro 18 quilates, por exemplo, você não vai conseguir identificar o ouro e a prata, por exemplo. O ouro, a prata e a platina, por exemplo, a depender do ouro. Sacou? Então, ali dentro, quando a gente produz uma liga metálica, a mistura vai ser homogênea. Então, ouro 18 quilates, latão, bronze, amálgama, aço inox, e tem um monte de exemplos de misturas que são homogêneas, feitas por sólidos, mas que são homogêneas porque passaram por mudança de estado físico. Vamos anotar essa informação? Vem comigo aqui embaixo. Olha só. As ligas metálicas por mais que sejam formadas por sólidos distintos, são homogêneas. Então, são algumas informações que são detalhes muito relevantes para vocês. Agora vamos para esse nosso último exemplo. Nesse nosso último exemplo, eu tenho sal e açúcar. Mistura homogênea ou mistura heterogênea? Você talvez pense assim, pô, o sal e o açúcar? Pô, cara, vocês estão misturados, eu não consigo identificar um e o outro. Aí tu fala rapidamente, pô, cara, mistura homogênea. Não dá para identificar um e o outro. Pois é, lembra da definição de fase que eu falei para vocês, que é uma definição ruim? Ela é boa para vários exemplos, mas não para todos. Quando a gente pensa em fase como sendo um único aspecto, se eu junto sal e açúcar, parece que é tudo um único aspecto. E você vai lá e acaba chamando de mistura homogênea, enquanto, na verdade, a mistura vai ser heterogênea. Ué, Alan, por que a mistura é heterogênea? Simples. Não é mistura de sólidos? Eu não estou falando de colocar água aqui dentro não, hein, gente? Só sal e açúcar. Na mistura de sólidos, cada sólido compõe uma fase, pô. É isso. Tá, mas aquela definição inicial, ela deixou de ser boa. Pois é, agora a gente já pode criar uma definição adulta. Que definição adulta vai ser essa? Olha só. Fase é cada porção da mistura que apresenta as mesmas propriedades em todos os pontos. Vou explicar isso melhor para vocês. Por exemplo, no anel de ouro 18 quilates, um anel de ouro, você tem 75% de ouro e tem 25% de prata, por exemplo, tá? O que acontece? Não importa de onde eu pegue esse anel de ouro, eu vou ter 75% de ouro e 25% de prata.
Não importa, se eu pegar a parte de trás, a parte da frente, a proporção vai ser a mesma. Então, nesse anel de ouro, em todos os pontos, eu tenho as mesmas propriedades, já que a composição é a mesma. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu penso numa garrafa de vodka, tem lá 40% de álcool. Não importa se você pega um gole de cima ou um gole de baixo, você vai pegar 40%. Tanto 40% de álcool quanto os 60% de água, né, aproximadamente. Então, você tem, nesses dois casos, as mesmas propriedades em todos os pontos. Mas se você tiver sal e açúcar, cara, por melhor que você misture os dois, vai ter um lugar que você vai ter mais sal do que açúcar. Vai ter um outro lugar que você vai ter mais açúcar do que sal. E as propriedades acabam ficando diferentes em cada um dos pontos. Por isso que ali a gente vai ter fases diferentes. Tudo bem? Olhar para isso facilita muito você compreender alguns exemplos em que visualmente parece que são homogêneos, mas que na prática eles são heterogêneos. Tem aqui 3 exemplos que eu quero que vocês memorizem. São eles. Primeiro, o sangue. O sangue, visualmente, parece que ele tem um único aspecto, não é? Visualmente, não parece que ele tem um único aspecto? Se você vai com a definição de fase inicial, você acaba dizendo que o sangue é homogêneo, mas na verdade ele é heterogêneo. Você tem a parte líquida, que é o plasma, e você tem todo o resto que está lá dentro que você consegue identificar, por exemplo, no exame de sangue. Não é isso? Então você vai ter, obviamente, mais do que uma fase lá dentro. Agora, olha o leite. O leite, visualmente, parece que é uma coisa só. Uma vez que ele parece que é uma coisa só, a gente rapidamente fala que ele é homogêneo. Mas na prática, o leite é heterogêneo. O leite, ele tem, além da água, ele também vai apresentar gordura, não é isso? Tanto que se você esquentar o leite, a gordura se separa da água e forma nata na parte de cima. Sangue, leite, gelatina, maionese são exemplos de uma classe de compostos chamadas de coloides. Eu sei que vocês talvez não tenham visto isso ainda, mas a gente fala sobre isso um pouco mais para frente numa próxima aula. Tudo bem? E o último exemplo que eu quero que vocês, tenham atenção é o exemplo do granito. O granito, ele é uma rocha e não é uma coisa só. Se você olhar o granito de perto, você percebe que ali dentro tem coisas distintas. Lá dentro a gente vai ter a mica, o quartzo e o feldspato. São 3 sólidos distintos. Se são 3 sólidos distintos, no granito a gente tem 3 fases. Pegou ou não pegou? São 3 fases diferentes lá dentro, e isso é um ponto importante que você precisa ter, porque se numa mistura tiver granito, eu tenho que contar as 3 fases e também os 3 componentes que estão lá dentro, mica, quartzo e feldspato. Tudo bem? Agora vamos praticar isso, vamos colocar a mão na massa. Vem comigo. Vamos treinar para a gente poder saber quantas fases tem e quantos componentes existem. Fase, você já conseguiu identificar. Componente é cada substância distinta que existe lá dentro. Então, por exemplo, nesse caso que eu coloquei para vocês aqui, quantas fases nós temos? Eu tenho a fase do óleo, eu tenho a fase da água e eu tenho a fase do ferro. Ou seja, aqui a gente vai ter 3 fases, 3 porções distintas, cada um com as suas propriedades. O óleo com a sua propriedade, a água com a sua propriedade e o ferro com as suas propriedades. Agora, quantos componentes? Também são 3. O óleo é um componente, a água é outro componente e o ferro é um outro componente, total de 3 componentes. Fácil. Então, isso aqui é uma mistura heterogênea. Mistura porque tem mais componentes e é heterogênea porque tem mais do que uma fase. Certo? Continua para a gente pegar mais exemplos aqui. Vem comigo. Próximo caso. Quantas fases e quantos componentes? Vamos com calma aqui para a gente poder contar, primeiro, o número de componentes. Eu quero começar aqui pelos componentes. Primeiro, eu tenho água, um componente, o álcool, que é um outro componente, o ouro, que é um outro componente, o cobre, que é um outro componente. Agora, atenção. O granito, ele vai apresentar o quartzo, o feldspato e a mica. Ou seja, eu tenho água, álcool, ouro, cobre, quartzo, feldspato e mica. São 7 componentes que existem lá dentro. São 7 substâncias distintas, mas quantas fases? Ó, a água e o álcool compõem uma única fase, estão misturados, estão solúveis,
E os sólidos compõem fases diferentes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. Aqui a gente vai ter 6 fases distintas. Pegou ou não pegou? Fez sentido? Maravilha, né? Continua comigo. Olha aqui. Quantas fases e quantos componentes? Componente é cada substância. Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás argônio, gás carbônico. São 4 componentes. São 4 componentes. Mas quantas fases? Não é a mistura de gases? Mistura de gases é sempre homogênea, então aqui a gente tem uma fase. Então, isso daqui é uma mistura homogênea. Isso aqui é uma mistura heterogênea. Tudo bem? Fechou? Vamos embora. Vamos para o nosso último caso aqui. Nesse último caso, o que a gente vai ter? Quantas fases existem? O vapor d'água é uma das fases, o gelo é uma outra fase e a água líquida é uma outra fase. Total de 3 fases. Agora, quantos componentes? Cuidado aqui. Água é feita de água. Gelo é feito de água. Vapor d'água é feito de água. Então, aqui a gente vai ter um componente. Cuidado com uma coisa, gente. Se alguém pedir para você classificar esse sistema, você não pode dizer que isso aqui é uma mistura heterogênea. Ah, mas Alan, é heterogêneo, eu tenho mais do que uma fase. Eu sei que é heterogêneo. Só não é uma mistura heterogênea. Porque para que seja uma mistura, eu preciso ter componentes diferentes. Mas eu chamo isso aqui de quê? Eu chamo de sistema heterogêneo. Beleza? É um sistema heterogêneo. Muita, mas muita atenção com relação a isso. Tudo bem, meus amores? Fez sentido? Então aqui não chame de mistura heterogênea. Chame de sistema heterogêneo. Tudo bem? E aí, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Um grande beijo no coração. Se você quiser fazer parte da nossa plataforma Discursíveis, o link está na descrição desse vídeo. Eu aguardo vocês lá dentro e nunca se esqueça de se inscrever no canal, porque pra gente é sempre muito importante. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Vamos nessa, eu sei que falta bastante, mas vocês são capazes de ajudar a gente. É isso, beijo no coração de vocês, deixa um comentário aqui pra ver se vocês curtiram. Fui!